Oi, gente. Segunda-feira, Evangelho tirado de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. É aquele famoso trecho em que Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E deram várias respostas. Aí Jesus então acrescentou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então nós vemos que existe uma clara ligação entre o título Filho do Homem, que era uma expressão usada pelo profeta Daniel, referindo-se ao Filho de Deus feito homem, ao Salvador, e a certeza que Jesus passava para os discípulos de que ele era essa pessoa, o Filho do Homem. Interessante que os discípulos não ligavam ou não expressavam, não verbalizavam essa suspeita ou essa certeza. A gente não sabe se eles não entendiam ou se entendiam e não falavam. Porque, por exemplo, se fosse eu diria: mestre, quando o senhor fala o Filho do Homem e depois o senhor pergunta o que falam sobre mim, quer dizer, este mim é o Filho do Homem, o Senhor então é o Filho de Deus feito homem, o Senhor é aquele que deveria vir. Eu tentaria colocar o mais claro possível, mas é preciso que a gente entenda que eu estou falando isso 2000 anos depois, com todo o conhecimento das expressões usadas por Jesus e do desenrolar dos fatos, que ele depois se mostrou ser realmente o Filho do Homem, o Filho de Deus feito homem. Mas eu tenho a impressão que eles ali, no calor dos eventos, eles não tinham tanta certeza, ou os fatos não ficavam tão claros. E eu acho que essa dúvida que os apóstolos tinham naquele tempo, isso continua existindo até hoje para nós como um desafio para nós dizermos quem é Jesus para nós. Porque para nós fica claro de que ele é o Filho de Deus. Mas, por exemplo, isso a gente fala retoricamente, a gente fala isso formalmente. Mas quando na prática você vê o nosso comportamento, vamos ser francos, nós não retratamos no nosso dia a dia a plena convicção de que ele é Filho de Deus e que tem autoridade. A gente pede, apela, chora, reclama nas necessidades, mas uma vez atendida a nossa solicitação, o nosso pedido, nós muitas vezes não somos capazes nem de agradecer, de render graças. Então o nosso convívio com Jesus é um convívio tão incógnita como era o dos discípulos com ele naquele tempo. Quer dizer, fica esse misto de eu creio, mas na hora da necessidade, na hora da perplexidade, na hora da decepção, quantas vezes a nossa postura é uma postura de negação. Eu tenho certeza que é difícil ouvir isso, mas é uma tentativa que eu estou fazendo de irmão para irmão, entre nós, iguais, ao padre falando. Como nós temos um comportamento que muitas vezes nega a nossa fé, a gente tem uma dificuldade tremenda, inclusive, de dizer amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente diz: será que eu amo? Eu amo, mas será que é sobre todas as coisas? Será que não tem um monte de coisa, um monte de gente que a gente ama mais e que se preocupa mais? Então como é que fica o nosso amor a Deus? Então, se nós temos essa hesitação até em dizer o nosso amor a Deus como que é, como não seria difícil dizer quem é Jesus para mim? Então fica esse questionamento. Não é pecado não, nem é feio. É um ponto de reflexão. Ótima lição para a Quaresma.